Se alguém casa com a pessoa com quem adulterou, esse novo casamento continua sendo adultério ou pode ser redimido diante de Deus? Vamos falar com verdade, porém com muita graça de Deus. Porque quando o assunto é pecado, a Bíblia nunca fala só de condenação. Ela também fala de redenção. Primeiro, precisamos separar duas coisas. A Bíblia é clara em chamar o adultério de pecado. Quebrar a aliança do casamento é pecado, trair é pecado, ferir a confiança é pecado. Não dá para romantizar o pecado. Deus leva a aliança conjugal muito a sério. Hebreus 13:4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Ou seja, o erro precisa ser reconhecido. Adultério não é deslize emocional, é quebra de pacto. Mas aqui vem a segunda parte que muita gente esquece. A Bíblia também é clara sobre arrependimento e perdão. Se todo pecado fosse permanente e irredimível, ninguém teria esperança. Davi adulterou, mentiu, mandou matar e ainda assim, quando se arrependeu profundamente, Deus o restaurou. O Salmo 51 é o clamor de um homem quebrado, não de um homem condenado para sempre. Deus não é só juiz, ele é restaurador. Então, vamos direto ao ponto principal. Casar-se com a pessoa com quem adulterou não significa viver em adultério eterno. O pecado foi o ato da traição, o pecado foi a quebra da aliança anterior. Mas depois que o casamento anterior terminou, houve arrependimento real, confissão, acerto com Deus e um novo compromisso foi feito. A relação não há um pecado contínuo automático. Porque se fosse assim, estaríamos dizendo que a graça de Deus não é suficiente para restaurar ninguém. E isso não é o Evangelho. A Bíblia diz em 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Não está escrito quase toda. Está escrito toda. Agora, atenção. Perdão não apaga consequências. Essa é a parte madura da conversa. Mesmo perdoado, o erro deixa marcas. Pessoas foram feridas. Filhos sofreram. Famílias se quebraram. A confiança foi destruída. A graça perdoa o pecado, mas a vida ainda exige responsabilidade. Por isso, um novo casamento só pode ser saudável se for construído sobre 3 pilares muito claros. Primeiro, arrependimento verdadeiro. Não desculpa, não justificativa. Não aconteceu, mas consciência profunda. Eu pequei, eu errei, eu feri pessoas. Segundo, fechamento correto do passado. Nada de manter vínculos emocionais escondidos. Nada de pendências. Nada de triangulações. O passado precisa ser encerrado com honestidade. Terceiro ponto importante. Um novo relacionamento baseado em caráter, não em paixão. Porque relações que começam só na emoção tendem a repetir os mesmos erros. Se não houve transformação interna, o problema não foi a pessoa anterior, é o coração. Jesus foi muito claro quanto a isso. O problema sempre começa no interior. Agora, deixa eu falar algo pastoral e muito direto. Tem gente vivendo em culpa eterna, achando que Deus nunca mais pode abençoar sua vida conjugal. Isso não vem de Deus. Isso vem da acusação. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, diz a Bíblia. Se houve arrependimento genuíno, Deus não chama você para viver o resto da vida debaixo de culpa. Ele chama para viver em santidade daqui para frente. A pergunta mais importante não é como começou, mas sim como está sendo construído agora. Porque Deus não trabalha só com histórias perfeitas. Ele trabalha com histórias redimidas. Se Deus só usasse gente sem passado, a Bíblia ficaria vazia. Abraão mentiu, Jacó enganou, Davi adulterou, Pedro negou Jesus.
e Deus restaurou todos. Isso não é permissão para pecar, mas é esperança para quem caiu e se levantou. Então, resumindo de forma objetiva, clara, pastoral, o adultério é pecado, sim. Precisa de arrependimento? Sim. Deixa consequências? Sim. Mas um novo casamento pode ser redimido diante de Deus quando há confissão, mudança real de vida e compromisso sincero com a santidade. Deus não legitima o erro, mas Ele restaura o pecador. A restauração é o coração do Evangelho. Se o passado foi tratado com verdade, não viva como se Deus ainda estivesse te condenando. Viva como alguém que aprendeu, amadureceu e decidiu fazer diferente. Porque a graça não apaga a responsabilidade, mas também não nega um novo começo. E todo novo começo sério pode ser abençoado por Deus. Se esse conteúdo agregou valor à sua vida, compartilhe com outras pessoas. Um beijo no seu coração. Deixa o seu like, se inscreva no meu canal e não perca a próxima resposta dentro desse quadro, Pastor Josué Responde. Se você tem uma dúvida, também manda para mim aqui.